Bem-vindo a uma viagem onde a emoção é o destino final. Hoje vamos mostrar o impacto emocional que uma simples viagem causa em nossas vidas. Você já parou para perguntar por que algumas viagens caem no esquecimento enquanto outras se tornam inesquecíveis? Apertem os cintos, porque estamos prestes a explorar o inexplorado. Olá pessoal, meu nome é Robson de Freitas e no Caminhos da Emoção de hoje vamos atravessar a fronteira e entrar em um território cheio de emoções, descobertas e, é claro, histórias de viagens inesquecíveis. As viagens proporcionam uma vasta gama de emoções, que vai desde a empolgação quando estamos ali planejando o destino e contando as economias, a paz que sentimos quando estamos conectados com a natureza e a gratidão que invade o nosso coração pela oportunidade de explorar o mundo e conhecer novas culturas. As malas se tornam verdadeiras cápsulas do tempo e guardam segredos de lugares ainda não visitados. Cada vez que estamos iniciando uma viagem, é como se estivesse abrindo um livro ainda não lido. Uma explosão de sentimentos, como a expectativa e a ansiedade. O entusiasmo ganha vida ao explorar novos horizontes e, ao encerrar uma viagem, sentimos uma sensação de nostalgia que envolve tudo aquilo que ficou para trás. Seja em Nova York, a cidade que pulsa com a energia dos sonhos e da diversidade, ou em Atenas, onde as ruínas antigas contam histórias de glória e mitologia, a emoção se revela a cada esquina, criando uma narrativa única para cada viajante. Durante as viagens, as emoções variam de pessoas para pessoas, podendo ser influenciadas pelo destino, pela companhia e pelo propósito da jornada. Falando em propósito, eu estava vendo um vídeo no YouTube de brasileiros que viajaram para a Ucrânia para prestar solidariedade ao povo ucraniano em meio à guerra. É a famosa viagem de voluntariado, onde a emoção está na capacidade de fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor. Mas existem vários tipos de viagem e emoções diferentes. Quando nós estamos viajando com a nossa família, é como se fosse uma poesia em movimento. Cada jornada é um capítulo inédito, onde risos e emoções se misturam harmoniosamente, criando um conto precioso que se desenrola com a amplitude do céu. Eu, particularmente, aprecio muito as viagens de trem. Elas oferecem uma experiência única ao cruzar paisagens pitorescas. A magia nesse tipo de viagem está na contemplação da paisagem que fica trocando o tempo todo. Quando viajamos, experimentamos sentimentos fantásticos. Isso nos ajuda a crescer e cria lembranças que a gente nunca esquece. Falando em lembranças, senta que lá vem história. Eu fazia um programa de TV na Record chamado Ataíde Patrese Visita. E meu chefe, Ataíde, era muito amigo do Wagner Canhedo, dono da VASP. Todo voo que a VASP inaugurava, estava eu lá na rabeira, lá para filmar e depois divulgar tudo. Aí apareceu 2 voos inaugurais, um para Osaka, no Japão, e outro para Frankfurt, na Alemanha. E com toda aquela euforia, embarquei para o Japão. 27 horas de voo, o voo da ansiedade. Quando chegamos, o governo japonês ia oferecer um jantar para toda a comitiva no hotel que a gente estava hospedados. O Canhedo chegou para a gente e falou: não precisa filmar nada, não precisa levar equipamento, nada. Vão só participar do jantar. Eu achei que ele estava convidando por educação e não fui. Comi um sanduíche lá mesmo no hotel e fui para o quarto. Estou lá tranquilo, sereno. De repente o Ataíde me ligou e disse que o Canhedo falou para ele que todos, sem exceção, que estivesse na comitiva era para participar do jantar. Na hora, aquele clima de tranquilidade deu lugar ao nervosismo, vergonha, sei lá mais o quê. Eu tinha um blazer meia boca, tinha umas manchinhas, peguei um pouquinho de água lá, fui lá e dei uma limpadinha e fui. Na hora que eu cheguei, o Canhedo estava em pé discursando. Eram 2 mesas gigantes, 40 pessoas em cada uma. E eu nem sabia onde sentar. Para todo lado que eu olhava, tinha autoridade. E eu estava sem a minha câmera para se esconder atrás dela. Aí o Canhedo finalizou a fala dele e pediu para que cada pessoa que estivesse ali mandasse uma mensagem, que isso funcionava como um combustível para ele alçar novos voos. Na hora, a esposa do ex-senador Elcio Álvares falou: eu não vou falar, não adianta, lá em casa quem fala é o meu marido, eu não vou falar. Rapidamente, eu sentei do lado dela.
Falei, se ela não vai falar, eu também não vou. Aqui eu estou protegido. Aí as pessoas começaram a falar, um discurso menor que o outro. É ministro, embaixador, chanceler. Quando eu menos esperava, a esposa do ex-senador, que eu estava sentado do lado dela, levantou e deu um grito. Só o pessoal que está aí nessa mesa pode falar? Eu quero falar também. A minha vontade era de se teletransportar dali, mas tentei manter a calma e pensei algo rapidinho para falar. Quando ela terminou e sentou, era a minha vez. Levantei, respirei fundo e comecei a falar. Falei que estava muito feliz de estar naquela viagem tão importante, desejei muita saúde ao seu Wagner Canhedo e à dona Isaura, e quando eu fui falar que queria estar no próximo voo, que era para Frankfurt, eu errei. Em vez de falar Frankfurt, eu falei Food. Na hora eu percebi que eu tinha errado e comecei a falar e não saía disso. Aí uma boa alma começou a bater palma. Aí quando viu todos estavam aplaudindo, aí foi a minha deixa que eu sentei, não sabia onde enfiar a cara. Foi uma salada de emoções, constrangimento, frustração, vergonha, mas passou. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, o que vai tornar uma viagem sua inesquecível não é um destino maravilhoso, não, mas as emoções que você vivencia. As adversidades transformam o comum em algo extraordinário. Após essa história hilária, compartilhe o vídeo para dar aquela força e vamos em frente. Nas viagens de aventura e ecoturismo, o corpo sofre uma enxurrada de adrenalina. Cada estilo de viagem proporciona uma experiência única e emocionante. Nas viagens de cruzeiro, navegar pelos mares e desfrutar de todo o conforto a bordo cria uma experiência única. O balanço suave do navio nos dá uma sensação de calma e tranquilidade. As viagens espirituais são um verdadeiro mar de emoções, que vai desde a devoção intensa até a paz e a serenidade encontrada em templos sagrados. Já nas viagens gastronômicas, a emoção está no paladar. Cada prato é uma descoberta, uma explosão de sabores que desperta a alegria e a satisfação. Em uma viagem, as barreiras desaparecem. Idioma, nada disso importa. Restam apenas seres humanos compartilhando o palco do mundo. A cada tomada de decisão durante a viagem pode mudar completamente o enredo da aventura. Nesse clima de gratidão, agradeço a Deus por esse mundo repleto de belezas naturais. A verdadeira viagem é eterna e as emoções são como uma bússola que nos guiará para o próximo horizonte. E para você, qual foi a sua viagem marcante? Qual destino você almeja um dia ainda visitar? Já cometeu alguma gafe em alguma viagem? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência. No mais, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Em breve, teremos mais vídeos para nos auxiliar a lidar melhor com as nossas emoções. Um abraço e até mais. Valeu!